Ok, então queria desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que está assistindo a segunda parte da aula. Ontem, então, nós vimos... Vamos dar uma recapituladinha rapidinho aqui, antes da gente mover para os próximos princípios. Então, eu vou dividir aqui o Canvas em dois e escrever aqui linha e simetria. Então, sobre linha, o que a gente viu? A gente viu que linha, de maneira bem resumida, para a gente não gastar muito tempo, ela tem duas funções dentro de imagens, né? Ela tem, a primeira função é apontar, indicar. Então, ela funciona literalmente como uma seta. E a segunda é como vetor de força. Vetor que representa uma força, né? Então, a gente conversou sobre vetores verticais, vetores horizontais e vetores diagonais. E aí a gente conversou, né, que os verticais estão relacionados à força contra a gravidade. Inclusive é importante colocar aqui. A nossa percepção dessa força está relacionada com a gravidade, né? Então aqui tem uma força que as linhas verticais, tanto para cima quanto para baixo, né? Mas principalmente para cima, elas representam essa força que luta contra a gravidade. As linhas horizontais, lembra que a gente falou do exemplo da cama. Então, uma posição que você vai estar mais tranquilo, descansando e sem movimento é numa posição horizontal. Então, as linhas horizontais, elas têm essa sensação de calma, de estabilidade. E as linhas diagonais, elas representam esse movimento, né? Eu vou fazer até aqui, representando uma explosão. Esses milhares de ângulos, então, movimento. E sobre simetria, a gente viu também, basicamente, duas coisas. A primeira é pesos visuais. Quer dizer, não foi a primeira que a gente conversou mais. Enfim, as duas são pesos visuais, que é quando você distribui em uma imagem. Vou fazer aqui rapidinho, mini canvas. Você distribui na imagem. Eita, poxa. Aí. Você distribui na sua imagem os elementos que são importantes, não necessariamente no centro. Porque, como a gente viu, o centro do canvas é o centro natural da imagem, então vai virar uma redundância de importância ali e o ponto focal vai ficar muito explícito. Por isso que a regra dos terços ela funciona tão bem, né? Deixa eu escrever aqui. Regra dos terços. Por que ela funciona tão bem? Porque você tem uma distribuição nesses pontos aqui que não são simétricos, digamos assim, né? E aí você consegue que o olho passeie, o olho precisa passear pela imagem. É importante, muito importante isso. A outra coisa, e é claro, a regra dos terços, ela não necessariamente precisa se usar a regra dos terços para que você tenha essa assimetria, né? Existem diversas outras maneiras. Mas, resumidamente, eu só mencionei a regra dos terços porque ele é um exemplo bem claro que funciona muito bem, né? E a outra coisa, então, que a simetria, que a gente pode aprender com simetria é o sentimento, né? O sentimento de que simetria está relacionado com a atividade humana. Então, quando você estiver fazendo um design que você... um ambiente, uma estrutura, até um prop,
e você quer dar essa ênfase numa, não diria falta de organicidade, mas assim, essa simetria mesmo que o ser humano, através dos instrumentos e da ciência, consegue colocar nas coisas. Então você usa a simetria. Ou em outros contextos, se você quer uma organicidade, você usa a assimetria. E a assimetria é o mais comum. Por que a assimetria é o mais comum usado? Porque mesmo quando você está fazendo cenas simétricas, eu esqueci de escrever aqui, mas é atividade humana. Mesmo quando você está fazendo cenas que são ambientes muito humanos e tecnológicos simétricos, lembra que eu disse para vocês que se você ler metade da cena, você lê a cena inteira, porque os dois lados são iguais? Então a cena fica boring. E você não quer isso. Você quer fugir do boring, você quer criar interesse visual, você quer atrair o seu espectador cada vez mais e chamar a atenção dele para a tua imagem. Então, por isso, você dentro dessa simetria, você ainda vai buscar uma certa simetria na distribuição dos elementos para que haja interesse visual aqui e ali, e essas pequenas coisinhas vão manter o espectador olhando para a tua imagem por mais tempo, o que é muito importante. Bom, sem mais delongas, hoje a gente vai conversar sobre padrão e sobre hierarquia visual. E é muito importante, foi muito importante a gente ter relembrado os outros dois princípios que a gente viu ontem, mais esse terceiro, porque quando a gente for falar sobre hierarquia, vai ser meio que a junção dos três, sabe? Porque a hierarquia visual ela funciona muito bem por conta de uma boa aplicação desses dois, né? Então, eu fiz até escrevi padrão sem nenhum padrão. Enfim, vamos lá então. Beleza. Padrão e natureza. Então, o que a gente pode olhar para a natureza inicialmente, antes de cair matando nos desenhos e nas análises e no detalhamento dos princípios? O que a gente pode aprender da natureza, observando no dia a dia, sobre padrão? Primeira coisa que eu penso é identidade, olhando para essa imagem aqui. Por que eu penso em identidade? Tudo bem, essa aqui talvez não seja a melhor imagem para representar de cara o que eu quero dizer com identidade. Mas isso aqui é um padrão. E sabe quando você vê um padrão de roupa indígena? Claro, a gente não é estudioso dessas coisas. Mas quem estuda vai saber identificar, tal padrão é de tal grupo. Ou outro padrão é de outro grupo. Identidade. Então, se você tem um padrão, você tem identidade. E a gente vê isso quando a gente assiste esses documentários de Discovery Channel, e, enfim. E o pessoal, os grandes estudiosos, historiadores, eles olham para determinado padrão. Eles falam, isso aqui é de tal povo, isso aqui foi feito em tal era, porque, enfim, isso aqui era o padrão da época. E aí eles conseguem identificar. Outra coisa, padrão organiza. Então aqui, pensando nessa colmeia de abelhas, de uma maneira muito eficiente, elas conseguem estocar ao máximo e ter uma estrutura que funciona muito bem. Padrão preenche. Então, aqui esse tipo de azulejo. Eu não sei se preenche é a palavra mais adequada, mas vamos por enquanto com preenche e a gente já vai entender mais pra frente por quê. E outra coisa, eu peguei essa imagem aqui porque me dói olhar para essa imagem. Ou imagem feia. Por que eu digo feia? Esses prédios são muito sem graça. Muito sem graça. Lembra quando a gente falou de simetria que você viu metade, você viu tudo? Em padrão, você viu uma coisa, você viu tudo. Você não vai precisar olhar para esses outros aqui. Seu cérebro já vai agrupar e vai pensar numa coisa só. E aqui eu já puxo dois princípios então. O primeiro princípio é agrupar.
E o segundo princípio é, não sei se seria necessariamente um princípio, mas é uma leitura rápida. Talvez seja consequência desse. Certo? Bom, continuando aqui para essas outras imagens. Eu peguei essa imagem aqui porque aqui a gente já vai começar a pensar num conceito-chave que é o conceito de quebra de padrão. E conforme a gente vai caminhando no conteúdo, a gente vai cada vez mais nos aproximar da questão da hierarquia visual mesmo. Então, primeiro conceito, segundo conceito, simetria, linha, já falavam de algumas coisas relacionadas à composição e hierarquia visual. E agora a gente vai ver um pouco disso também em padrão e finalmente em hierarquia a gente vai juntar tudo. Então, quebra de padrão. Por que que quebra de padrão é uma coisa muito importante? Se a gente viu aqui em cima que quando a gente agrupa as coisas, a gente lê rápido e quando a gente vê um objeto, a gente já viu tudo, o que acontece quando a gente tem um grupo de objetos parecidos, como esses rostinhos aqui, e aí a gente tem um objeto, um elemento. Estou falando objeto, mas pensem assim, algo na imagem que está diferente. Seu cérebro vai olhar para cá, preciso aqui, ele não vai olhar um por um. Eu tenho certeza que quando você olhou para cá, você olhou por alguns segundos nessa região dos personagens azuis aqui, desses smileys azuis, e aí você rapidamente, pum, correu para cá. Mas assim, muito, muito, muito instantaneamente. Então, quando a gente tem uma quebra de padrão, a gente tem uma coisa chamada contraste. E o nosso olho, ele escorrega para lá. Vou desenhar um olho aqui e falhei miseravelmente. Fiz um olho bem simples. Então, o seu olho vai direto no contraste. Certo? Guardem isso. Lembra que eu disse sobre agrupar e identidade? Então, quando a gente pensa então em time de futebol, quando você olha para essa imagem aqui, a primeira coisa que você pensa não é Ronaldinho Gaúcho. Cara, eu sou ruim para futebol, não vou lembrar todos os nomes aqui. Será que o Kaká tá por aqui? É esse aqui? Não sei. Mas enfim, você não vai olhar para isso aqui e vai pensar em jogadores individuais. Você vai usar uma palavrinha que representa um grupo, time. O grupo é muito mais forte do que os indivíduos, em primeira instância. Por isso que você chama isso aqui de time e não chama isso de um conjunto de jogadores brasileiros. Você chama isso de time. Você tem uma palavra para definir um grupo que tem o quê? Um padrão. Então perceba como no dia a dia assim, a gente ainda nem está falando da questão artística, mas o nosso cérebro e o jeito que a gente enxerga a realidade já está pautado por esses princípios. A gente se acostumou, a gente definiu nossa vida, até porque é muito mais fácil agrupar as coisas. Muito mais fácil. Mesma coisa aqui, time de futebol feminino. E aqui eu queria pontuar essa jogadora aqui. Que jogadora é essa? Goleiro. Por que que a gente consegue diferenciar ela do resto? Por uma questão óbvia. Ela está com uma roupa diferente, ela está quebrando o padrão. E aqui eu já queria pontuar para vocês com essa última imagem, antes da gente mover para a análise das imagens a partir do próximo slide. Não é bem um slide, próxima camada. Mas aqui eu queria falar para vocês terem em mente uma coisa fundamental, que é a seguinte. Quando vocês forem pensar em quebra de padrão, vocês pensarem em contraste, deixa eu escrever melhor aqui, quebra de padrão, e contraste, eu quero que vocês entendam contraste como sendo diferença. Por que que é muito importante vocês pensarem em contraste como diferença? Eu lembro que quando eu finalmente comecei a enxergar contraste como diferença, ampliou muito a minha compreensão de quebra de padrão. Porque quando a gente às vezes pensa em quebra de padrão, a gente inicialmente, através dessas imagens aqui, a gente talvez pense em forma ou cor.
né? Porque são as coisas que estão diferenciando aqui. Essa aqui são cores, a mesma coisa que cor. Ou talvez shape, né? Pensando aqui nesses prédios, então, você tem um monte de prédios iguaizinhos, finge que esses prédios são iguaizinhos. E aí você tem um prédio menorzinho, ele tem um shape diferente, e aí a gente já pensa que quebra de padrão é shape. Mas na verdade, quando a gente pensa em quebra de padrão e contraste como sendo diferença, isso muda tudo. Tudo bem, dizer que muda tudo talvez seja um grande exagero, mas isso amplia muito mais a nossa noção de quebra de padrão e de contraste. Porque, por exemplo, um monte de linhas verticais e uma linha horizontal. Isso aqui é quebra de padrão. Linhas, sei lá, angulares e uma linha reta. De novo, linhas angulares. Quebra de padrão novamente. Então, shape, círculos e um triângulo. Quebra de padrão. Valor. Então, aqui, ó, você tem vários retângulos assim, e daí você tem um assim e outros assim. Quebra de padrão. Certo? Não esqueçam isso, não tirem isso da mente de vocês, vai ser muito importante, porque isso amplia a nossa percepção, porque nem todas as imagens elas vão ter quebra de padrões explícitas. Inclusive, boas imagens você não vai necessariamente perceber essa quebra de padrão. Não racionalmente, você vai perceber de maneira muito intuitiva. Certo? Bom, então vamos já direto aqui para essas imagens maravilhosas. Vamos começar a falar primeiro sobre essa aqui. Quando eu olho para essa imagem, e aí aqui eu percebo, lembra os outros princípios que a gente veio conversando nas outras aulas, as linhas e tal. Mas vamos focar em padrão aqui. Por que eu peguei essa imagem para falar de padrão? Pessoal, vocês estão vendo todos esses pinheiros aqui atrás? Eles têm uma leve variação? Tem. Mas a variação que eles têm não se compara à variação que está rolando por aqui e a variação que está rolando por aqui. Eles estão padronizados. Por que que nesse contexto essa aplicação de padrão aqui é maravilhosa? E aí eu já quero que vocês prestem atenção e notem uma das maneiras de se utilizar padrão de maneira prática em desenhos. Primeiro de tudo, essa cena aqui é sobre um rio, natureza. Então, esse padrão estabelecido aqui ele tem uma função, que é a função de contextualizar. O que eu quero dizer com contextualizar? O artista precisava dar continuidade para que se mantesse esse sentimento de natureza. Ele precisava dar continuidade na profundidade da cena para que vocês tivesse a imersão de que isso aqui é um lugar que existe e que conforme a distância vai indo, você vai se aprofundando na distância da cena, existe uma floresta lá atrás, certo? Mas ao mesmo tempo, você já tem elementos de grande importância aqui. Você tem essas árvores que elas têm shapes redondos, que já são uma quebra de padrão em relação aos pinheiros. Você tem shapes muito interessantes de rochas aqui. Você tem esse lago. Então já tem muita coisa importante aqui. Então, você precisa, em uma imagem, você precisa de uma região de descanso. É importante. E mais pra frente, quando a gente falar de hierarquia, a gente vai entender melhor sobre isso. Mas inicialmente, quero que vocês entendam que boas imagens, elas precisam de uma área de descanso. Sendo assim, o artista que fez essa imagem aqui, ele, ao estabelecer esse padrão aqui no fundo, ele consegue um equilíbrio muito bom, perfeito quase, acho que diria perfeito, entre ele contextualiza a imagem, ele mantém a consistência do tema, existe uma floresta lá atrás, isso aqui não acaba aqui, não é um precipício aqui, então isso aqui vai ao longe. Mas aqui, esses pinheiros, eles não são tão interessantes a ponto de roubar a importância disso aqui. E lembra que eu disse na camada anterior, nas imagens anteriores, que quando você tem um padrão, você fica boring e você lê muito rápido? Então, se isso aqui, se esses pinheiros, eles são todos iguais, você vê isso como um todo. Isso é uma floresta, isso não são pinheiros individuais.
e você lê isso aqui muito rápido. Seu olho vai ficar aqui por muito pouco tempo. E o que isso significa? Significa que agora você tem espaço para usar esse seu tempo, digamos assim, como espectador, olhando para esses outros pinheiros que têm tamanhos diferentes, para esses outros elementos aqui. Então, primeira lição, diria lição que a gente pode aprender com essa imagem é: se você precisa de mais elementos numa imagem, mas ao mesmo tempo você não quer que eles roubem a atenção do resto, você utiliza padrão, você padroniza as coisas, você preenche a sua imagem com elementos padronizados, eles vão servir perfeitamente para, enfim, N coisas, né? Um shape aqui, interessante apontando para cá, contextualizar, como eu já disse, mas ao mesmo tempo eles não vão ser tão interessantes a ponto de roubar o interesse do resto da imagem, certo? Bom, outra imagem aqui, esse aqui é um concept do Tangled, só que da série de TV, aquele filme Enrolados, animação, gosto muito desse filme. E aqui, pessoal, olha só, essas casinhas aqui, elas não são todas iguais, certo? Pode virar para mim e dizer: ah, Kevin, achei que padrão as coisas tinham que ser idênticas. Não necessariamente. Padrão ele está relacionado à comparação. Então, essas casas estão muito mais parecidas entre elas do que o castelo. E aqui, deixa eu contornar o castelo. O castelo nessa cena é claramente a coisa mais interessante. Para que o castelo continue sendo a coisa mais interessante, para que o castelo continue sendo o ponto focal, porque essa imagem é sobre uma cidade, mas muito mais sobre um castelo enorme. Esse castelo, ele é, se você pegar a massa dessa ilha, provavelmente ele é 50% da massa total da ilha. Então o castelo ele é muito importante aqui. E como você faz para enfatizar o castelo como sendo a coisa mais importante? O que você poderia fazer? Fazer um castelo muito legal, mas muito interessante. Mas ao mesmo tempo vai chegar um ponto que você vai chegar num limite de interesse, digamos assim. E aí o que você precisa fazer? Você precisa diminuir o interesse dos elementos ao redor. Se todas as casinhas aqui fossem importantes, talvez elas fossem competir. Acabei de novo esquecendo de escrever aqui, ponto focal. Então, esse era o ponto focal. Mas voltando. Se todas essas casinhas aqui fossem super interessantes, super desenvolvidas, com cores variadas, isso aqui ia competir com o castelo. Então, olha como a utilização de padrões nas nossas imagens facilita a nossa vida, porque você não vai precisar de muita variação. Então, você estabelecer um padrão, é só você repetir ele. Você poupa tempo, então ele é eficiente porque ele é veloz, a utilização de padrões. E ao mesmo tempo, você mantém o contexto. Eu acho que eu vou substituir o termo contexto por consistência visual. Deixa eu escrever aqui. Consistência visual. Por quê? Essa imagem, para fazer sentido como história, e não necessariamente como gráfico, como um elemento gráfico, mas sim como uma história. Um castelo sem um reino, no caso, sem uma cidade para reinar, não faz sentido. Então, as cidades aqui elas ajudam a contar a história, mas elas têm o seu papel diminuído por conta do padrão, então elas são todas iguais, você viu uma, você já entendeu meio que todas, e elas vão dar suporte para que o castelo tenha ênfase. Então, ao elas serem suporte visual, é um bom termo, elas vão funcionar como um suporte visual para dar ênfase para esse castelo. Eu acho que no geral já deu para entender a ideia mais ou menos aqui, certo? De que elas vão funcionar muito bem, elas vão ter o papel delas, essas casinhas, mas elas não vão ganhar destaque. E ao ter o seu destaque diminuído, o castelo abre espaço para o castelo se sobressair, o que é muito importante. Agora, eu trouxe essa imagem aqui também para dizer o seguinte, né? No curso, durante o curso, a gente vai aprender um pouco de 3D também. Já adianto que quem não gostar de 3D, quem tiver medo de 3D, quem tiver medo de 3D eu acho que deveria dar uma chance. Mas se alguém de forma alguma não quer usar 3D, fica tranquilo.
O curso não é sobre 3D, o curso é sobre design de ambiente. E a gente vai falar de N coisas, composição, arquitetura, enfim, perspectiva, tudo que você precisa saber para fazer bons designs de ambiente, storytelling e tal. Mas vai ter 3D também. E eu recomendo muito porque hoje em dia no mercado de trabalho está cada vez mais se utilizando. É muito rápido, é muito eficiente. As novas tecnologias de 3D elas dão muita liberdade para o artista. E aí você se torna, que eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo essa aula quer trabalhar com arte, já trabalha com arte, enfim. Você quer ganhar dinheiro com arte. E para isso você precisa ser competitivo, essa é a verdade. Mesmo que você não venha a usar 3D, é muito importante que você saiba. Na maioria dos estúdios que eu apliquei até hoje, sempre tinha a opção, né, alguns sites que tem um detalhamento muito específico das skills que o artista deve ter para a vaga, a maioria deles tem lá escrito conhecimento em 3D. Porque se você não for o cara que vai fazer 3D, você vai ter que trabalhar com os caras que vão fazer. E se você entender, você vai facilitar muito a vida deles. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar nessa imagem. Nessa imagem eu quero falar sobre o quão eficiente essa questão dos padrões. Aqui nessa imagem, vamos dar um zoom out para explicar melhor. Essa imagem é sobre os personagens. As coisas mais importantes nessa cena são os personagens, o castelo e a cidade aqui. Então, percebam que essas casas aqui elas estão todas com padrões diferentes. Assim, elas têm uma unidade visual, elas têm um padrão, mas elas são diferentes umas das outras, certo? E isso cria interesse visual. Eu ainda não escrevi esse termo, mas eu vou escrever aqui. Interesse visual. Ter interesse visual na sua imagem é muito importante. Se a sua imagem não tiver interesse visual, sua imagem é desinteressante, certo? Mas enfim, para que haja interesse visual, é necessário que algumas coisas não sejam tão importantes. Então, quando eu imaginei essa cena, eu imaginei uma cidade grande que se estende e tem um castelo no fundo. Só que se eu tivesse feito essas casinhas aqui, ó, todas muito importantes, elas iam competir com o castelo e talvez com essas casas aqui. Eu ia ter um ruído aqui. E você, ao ver essa imagem, você provavelmente não ia focar nos personagens. Você ia se distrair com isso aqui. Ou melhor dizendo, não necessariamente, mas você com certeza ia ter uma competição nessa imagem por atenção. Porque pensem o seguinte, pessoal. Toda vez que tu tem uma coisa importante numa imagem, como por exemplo esse maguinho, ele está emitindo um barulho, digamos assim. Vou escrever entre aspas aqui. Um barulho visual. Sabe quando tu tá numa reunião e tá todo mundo falando ao mesmo tempo? Tu não entende nada e tu fica com dor de cabeça. A imagem é a mesma coisa. Se tudo estiver gritando, vai ser uma confusão. Entendam a analogia desse jeito. Mas se as coisas estiverem falando, digamos assim, uma por vez, joia, é exatamente isso que você quer. Certo? Então esse maguinho fala na vez dele. Aí você tem essa construção no fundo que fala com uma voz mais baixa, digamos assim, porque o maguinho é mais importante que essa construção, mas ainda assim ela fala. Aí você tem esse grupo de casas aqui que não vai falar e você tem um castelo que fala. Claro que isso tudo dentro da analogia que eu acabei de usar. E aí o que eu fiz aqui? Olha que só que interessante. O processo no 3D se tornou muito mais eficiente porque o que eu fiz aqui? Eu fiz 3 casinhas, uma maior, uma mais larga e uma menor. E eu distribuí aqui. E elas sendo todas iguais não se tornou um problema, porque isso aqui não é para ser o ponto mais importante da cena. Então eu não precisei, primeiro, eu poupei tempo, porque eu não precisei modelar todas essas casinhas como se elas fossem uma diferente das outras. Eu criei esse padrão e eu repliquei aqui. E funcionou muito bem. Porque agora você tem esse contexto, lembra que a gente falou de contexto e manter a imagem consistente visualmente? Então existe uma cidade que vai até o fim, e aí tem um castelo no fundo. Mas ela não rouba a atenção da imagem. Entenderam? Padrão vai salvar a tua vida. Você precisa de padrões na sua imagem. E por último, essa imagem aqui eu peguei para dizer o seguinte. Eu já mencionei isso na verdade, mas essa imagem é para explicitar muito mais. Então, de novo pessoal, quando a gente pensar em padrão,
Não pense em coisas perfeitamente iguais, certo? Então, finge que essas caixinhas aqui, elas são todas do mesmo tamanho. Não precisa ser assim para ser padrão, certo? O que o seu cérebro vai fazer ao agrupar as coisas em padrões vai ser, na verdade, por comparação. Então, por exemplo, essas árvores aqui, elas têm inclinações diferentes, elas têm valores diferentes, algumas estão mais longe, então elas estão mais claras, outras estão mais perto, estão mais escuras. Elas têm grossuras diferentes, certo? Mas por que você enxerga elas como um padrão? Porque essa árvore gigantesca aqui, com um shape totalmente diferente, vai te dizer, por comparação, que essas aqui são da mesma espécie, portanto elas são um grupo. E ao serem um grupo, e ao serem parecidas, você vai ler isso aqui muito rápido, toda essa região aqui, e aqui também. E isso vai abrir espaço para você olhar para essa árvore aqui, que foi a intenção do artista. De novo, olha as linhas aqui, ó, do conceito que a gente falou ontem. Muito bom. Certo? E olha só que interessante a riqueza de detalhes que o artista coloca aqui. Porque ao essa árvore ser o ponto de importância, ele enriquece essa imagem com todos esses shapes, inclusive o tamanho dela já dá um destaque, né? Então, lembre-se, padrão é por comparação. A gente agrupa as coisas não necessariamente quando elas são perfeitamente iguais. A gente agrupa as coisas quando elas são similares por comparação, certo? Bom, vamos lá. Falar mais um pouquinho sobre outras maneiras. Então agora a gente analisou, até a imagem anterior, a gente analisou o padrão de maneira geral, certo? Eu acabei já falando alguns princípiozinhos, mas agora a gente vai começar a analisar padrões por grupos, digamos assim. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui para continuar a falar. Bom, sobre essa imagem aqui. Que tipo de padrão tem aqui? Você pode estar olhando essa imagem e falando, ah, Kevin, isso aí tá errado isso aí, Kevin. Não tem padrão aí não. Eu acho que você pegou a imagem errada. Olha essa árvore aqui, grossa. Olha essa árvore aqui, fina e em outro ângulo. Olha toda a variação dessas vegetações aqui e as outras árvores ao fundo, todas uma diferente da outra. É aí que você se engana, existe um padrão aqui. O padrão é valor. E aqui, o padrão de valor ele vai ser muito importante no que diz respeito à separação de planos. Separação de planos. Isso. Sabe quando, bem comum, quem estuda design de ambiente, a gente sempre ouve falar sobre primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, às vezes quarto plano, que dá profundidade na cena? Então, esses planos, sempre que você tiver planos numa imagem, esses planos eles vão ser separados porque existe um padrão que os separa. Não é a única coisa que vai separar eles, com certeza. Perspectiva vai separar eles, enfim, N outros padrões, N outros princípios. Mas padrão, com certeza, é o que separa. Então, qual que é o padrão que a gente tem aqui? Por conta dessa... Eu não sei se nesse caso vermelho é a melhor cor, vou usar um verde aqui. Como essa imagem ela tem profundidade e ela tem esse primeiro plano foi, no caso aqui, o plano que está tudo em preto, tudo silhueta. Esse primeiro plano ele foi separado através do padrão de valor. Então, como está muito próximo, está mais escuro. E aí, mesmo que essas árvores aqui elas não estejam iguais a essa aqui, e essa aqui também, você vai enxergar isso aqui como sendo uma coisa só, inicialmente, uma grande silhueta, com suas variações e seus interesses visuais, mas ainda assim uma silhueta. E você vai enxergar o fundo como sendo inicialmente também uma coisa só. E não, em primeira instância, não vai importar
se essas árvores são todas diferentes das outras. O que vai importar é que todas elas estão no range de valor muito parecido. Então, se eu passar o meu mouse por aqui, ó, meu mouse não, o Color Picker, olha só, existe uma variação, mas no geral tá tudo por aqui. E depois o resto tá tudo por aqui embaixo. Certo? Vai variar de assim, no caso, vai variar a saturação, mas o valor permanece muito parecido. Legal? Então, padrão de valor. Estabelecendo o padrão de valor, a gente consegue separar planos. Correto? Nessa outra imagem aqui, bora pegar um vermelho, né? Porque a imagem é verde e complica. Essa imagem aqui, que primeiro padrão a gente pode pensar? O primeiro padrão é uma construção humana que tem simetria. Olha só. Finge que você está vendo por trás do raio-x da árvore. Você tem esse padrão, metade da casa é igual a outra metade. Isso já é um padrão que já vai diferenciar do resto da cena, né? Você tem duas árvores aqui, aqui você tem três. Essa aqui são mais finas que essa. Então, o primeiro padrão é que uma construção é humana e que está dentro de uma floresta que é uma vegetação inorgânica. Inorgânica, que é uma vegetação orgânica. Certo? Mas eu acho que esse aqui não é o principal padrão que a gente tem aqui. Aqui a gente também tem o padrão de valor funcionando. Então, você tem esse plano aqui, que é o plano em que a casa está. Você tem o plano em que as árvores estão. Vou separar aqui assim. E você tem o terceiro plano, que é aqui no fundo. Esses planos estão separados pelo quê? Padrão de valor. Aqui está tudo num valor muito próximo do preto. Aqui está um valor médio. E aqui você tem um valor mais claro. Certo? Mas, olha só, a imagem está toda verticalizada. Tanto no terceiro plano quanto no primeiro plano. E essa construção ela está horizontal. Pronto, você tem uma diferença, olhando de longe você consegue ver muito bem que essa construção está bem horizontalizada. Você tem essa quebra de padrão. Então você vê que N padrões funcionando aqui ao mesmo tempo para dar ênfase nessa imagem. Então a casa, ao estar no horizontal, ela quebra o padrão e ela chama a atenção. E é bem sutil isso. Não é tão explícito que nem nos exemplos que eu usei no início da aula, né, em que você tinha os quadradinhos pretos e aí um vermelho tal que diferenciava. Aquilo era um exemplo óbvio. Nas imagens essas coisas vão ser sutis. Às vezes elas vão ser muito explícitas, mas nem sempre. Nem sempre. Essa imagem eu trouxe aqui mais para mostrar para vocês como a gente, em boas pinturas, a gente tem esses padrões funcionando. Então, por exemplo, isso aqui, você tem essas árvores aqui que podem ser separadas individualmente, mas no todo na imagem, por elas estarem agrupadas em um único shape e por elas, olha que interessante, apesar do que está na luz, então aqui, terem cores diferentes, olha que legal o padrão da cor da sombra. As sombras aqui são todas iguais, tem o mesmo valor e a mesma cor. Então é como se isso aqui fosse uma floresta e não árvores individuais, certo? Isso é uma coisa muito interessante, muito interessante de se fazer nas suas pinturas. Quanto mais longe, mais distante um elemento estiver numa cena, como eu posso dizer, mais parecida as sombras vão ficar, digamos assim, falando de maneira bem crua. Então, por exemplo, nessa montanha aqui, se tivesse uma variação aqui nessa montanha, eu vou fazer um paintover aqui, só para demonstrar. Sei lá, se por alguma razão essa região aqui da montanha fosse mais verde e essa região da montanha aqui fosse mais clara. Sei lá, não tem grama aqui, não tem floresta aqui. Por conta da distância, inclusive tem uma variação aqui assim, né? Por conta da distância, você poderia fazer com que a sombra disso tudo fosse a mesma sombra. Certo? Você ia agrupar todas as sombras, porque conforme a gente vai estudar isso, claro, no curso de maneira mais aprofundada, mas o efeito de perspectiva atmosférica, a gente chama isso de perspectiva atmosférica. Quer dizer, a gente não chama essa sombra de perspectiva atmosférica, mas a perspectiva atmosférica, deixa eu escrever aqui,
perspectiva atmosférica. É por conta dessa perspectiva atmosférica que vai acontecer esse fenômeno aqui. E diversos outros fenômenos que a gente vai ver durante o curso, né? Bom, essa imagem aqui, pensando sobre valor, olha só que legal, pessoal. Aqui, presta atenção nessas árvores aqui. Olha como elas estão magnificamente atrás da casa. E olha como toda ela tá com um valor bem baixo. E olha como a casa tá com um valor bem alto. O que o cara fez aqui foi basicamente isso aqui, ó. Vou fazer um paintoverzinho aqui, bem pequenininho aqui no canto. Basicamente o que ele fez foi o seguinte: eu tenho uma casa branca. Você não consegue ver a casa branca se o fundo for claro. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente jogar uma árvore atrás disso aqui. Deixa eu tentar fazer meio parecido com o que está ali na imagem. E agora você consegue ver a casa. Certo? Foi basicamente isso que ele fez. Claro que ele fez isso de uma maneira tão consistente, tão inteligente, tão bem pensada, que você olha para isso aqui e não fala, cara, o cara colocou a árvore atrás só pra gente ver a casa. Não. Você ainda iria ver a casa se não tivesse a árvore atrás? Iria. Mas a casa não ia saltar aos seus olhos tanto quanto agora que você tem esse padrão atrás dela. Né? Esse padrão de valor e de cor. Certo? Porque você ia ter uma nuvem, aí a nuvem também está num valor bem alto, e aí a casa ia se misturar um pouco com a nuvem. Tudo bem, a casa é vermelha, você ainda ia ver. Mas a gente sempre precisa lembrar de exagerar as coisas. A casa é a coisa mais importante nessa cena, portanto ela precisa estar no topo, né? E ser explicitamente vista. E a outra questão do padrão, voltando a falar mais especificamente de padrão que eu queria pontuar aqui, é a questão da cor mesmo, né? Então tudo aqui está entre verde e azul, absolutamente tudo. E aí você tem uma coisa vermelha. Então se eu fosse transformar essa imagem num thumbnailzinho de cor, essa imagem é isso aqui, ó. Você tem verde, você vai ter variações de verde, aí você tem variações de azul também, que todos esses azuis eles estão dentro de um verde também. A gente puxa mais para um azul mais explicitamente aqui. Beleza, isso aqui existe uma variação, mas aí eu pego e faço isso aqui, ó. Pronto. Olha o contraste que essa quebra de padrão de cor vai ter ali nessa imagem. É basicamente isso que aconteceu ali. Se a gente fosse traduzir essa imagem para uma pintura bem abstrata. Então você tem um padrão e uma quebra de padrão. Certo? Bom, vamos conversar agora sobre uma coisa muitíssimo importante em Environment Design. Na verdade, tudo que a gente conversou até agora é de extrema importância. Mas eu não poderia deixar de falar em arquitetura, falando de padrão. Seria um erro. Seria um crime contra os artistas de ambiente se eu não falasse de arquitetura. E acho que padrão é um dos melhores contextos para falar sobre arquitetura. E ontem, eu mencionei um pouquinho com vocês na aula de ontem, a gente conversou um pouco sobre imersão, e eu vou escrever aqui de novo. Imersão. E antes da gente falar assim, mais detalhadamente sobre arquitetura, eu queria pontuar uma coisa, que está relacionado com a imersão, que é muito importante aqui. Deixa eu pegar uma cor aqui para escrever. Então, o que acontece? Como artistas de design de ambiente, para a indústria de entretenimento, filmes, jogos, o que você está querendo é criar um universo, é criar um mundo. Você está querendo fazer uma coisa que não existe. Você está querendo fazer com que o espectador ou o jogador sinta que aquilo existe. Certo? Na vida real, então a gente tem que analisar
a vida real para a gente poder replicar isso nas imagens. E na vida real tem uma coisa que chama consistência visual. Eu não vou me arriscar a escrever porque provavelmente eu vou errar. Mas a gente tem consistência visual na vida real. O que eu quero dizer com isso? Se você sai na rua, na sua casa agora, na sua casa, você sabe que você está no Brasil porque existe um padrão de arquitetura e esse padrão que já foi estabelecido pela cultura, enfim, por N fatores, você identifica que é o Brasil e você não pensa muito sobre isso, na verdade. Você já sabe de cara. Agora, se tu sai na rua nesse momento da sua casa é igual ela sempre foi, mas tu sai na rua e todas as casas ao seu redor são casas holandesas, você vai falar, cara, onde é que eu tô? Porque minha casa está aqui, mas essas casas são da Holanda. Eu tô na Holanda, eu fui teletransportado, enfim. Você vai ter esse estranhamento. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando tu está criando um universo, você precisa de regrinhas para manter a consistência visual da cena, porque senão você vai quebrar a imersão que você inicialmente tinha. Então aqui o Nathan Folks, esse concept aqui é daquele filme Caminho para o Eldorado, gosto muito desse filme, ele precisou, e não só ele, né, todos os artistas de ambiente, eles precisaram tomar um tempo estudando essa arquitetura dos povos indígenas latino-americanos. Astecas, maias, incas, que são, na verdade, os principais focos aqui desse filme, né? E é muito interessante porque esses artistas de environment design, eles, de grandes estúdios, né, como Disney, DreamWorks, eles são, às vezes, durante a produção de um filme, porque esses filmes demoram o quê? 5, 6 anos para serem produzidos. Hoje eles são produzidos de maneira mais rápida. No passado, eles demoravam muitos anos para fazer isso aqui. Eu lembro que eu tenho o artbook do Enrolados, e o filme demorou, se você pegar os primeiros concepts, quando os caras tiveram a primeira ideia, escreveram o primeiro script, foi 6 anos antes do lançamento oficial do filme, sabe? E aí eles enviam os artistas para as localidades em que os filmes vão se passar, para eles estudarem. Então aquele filme Brave, daquela menina de cabelos de fogo que atira com arco e flecha e tal, eles enviaram os artistas para os países nórdicos para estudar arquitetura nórdica. Porque você precisa entender como funciona essa arquitetura, como funciona o ambiente, inclusive a floresta, a vegetação, para que você, conforme você faça o concept do filme, você mantenha essa consistência visual. Se algo aqui estiver fora, não importa se se o telespectador ele não é um historiador, ele não entende de civilização maia, ele vai perceber que tem algo fora. Talvez durante o filme ele não vai falar assim, cara, olha aquela construção ali tem aspectos, sei lá, europeus, mas o filme se passa numa civilização maia, tá errado isso aí. Não, ninguém vai fazer isso. Talvez algum artista que esteja assistindo o filme, um historiador, ou enfim, algum estudioso faça isso, mas 99,9% do público não vai fazer isso. Sabe o que o público vai fazer? No final do filme ele vai falar, achei o filme legal, mas ok. Por quê? Porque durante o filme houve essa quebra de imersão. A pessoa estava imersa no mundo, ela estava percebendo, essa palavra é importante, percebendo. Ela estava percebendo as coisas da mesma maneira como ela percebe a realidade, e a realidade é consistente. Ela estava percebendo seu filme e aí você, como artista, falhou. Espero que isso nunca aconteça. Mas se acontecer, tá tudo bem também. Todo mundo falha, mas enfim. Você falhou em manter essa consistência e aí você teve essa quebra da imersão. Então, uma vez em que a arquitetura estava sendo percebida e o espectador estava concentrado na história, a quebra da imersão vai acontecer quando algo na arquitetura, por exemplo, não estiver consistente visualmente. Por alguns instantes, o telespectador vai desviar a atenção dele da história e vai focar naquilo que não está consistente visualmente. E aí você perdeu o telespectador. Correto? Então, por isso é muito importante, como artistas de environment, a gente entender padrões. E a gente saber reconstruir padrões, criar padrões e replicar padrões. Certo? Muito, muito importante. E essa imagem aqui eu coloquei do lado para mostrar, né,
como boas imagens têm padrão. Então, deixa eu pegar aqui, vermelho não, vou pegar um verde de novo. Olha como existe uma repetição. Repetição, essa palavra é importantíssima. Já viu falar aí quem estuda character design, quem gosta de character design, não sei se vocês já ouviram falar, mas repetição de shapes, esse é um conceito muito importante para personagem também. Inclusive, 90% das coisas que a gente fala em environment design servem e tem sua aplicação para character design e vice-versa, certo? Então, repetição estabelece padrão, mantém a consistência. Olha assim, olha aqui. Casas, construções, prédios com pontas, telhados da mesma cor, uma boa distribuição de elementos grandes, pequenos e médios, e assim por diante. Consistência visual estabelecida, você ganhou o espectador, você tem um mundo que está dentro de um padrão. Certo? Essa imagem, voltando ao que eu havia dito alguns segundos atrás sobre produção de filmes e arquitetura, olha só que interessante. Eu tenho esse artbook aqui, mas eu peguei o PDF e infelizmente estava escaneado de maneira bem porca, mas foi o que eu encontrei na internet para mostrar. Dentro do livro tem essa parte aqui que explica como eles pensaram os padrões da arquitetura, que a gente acabou de discutir. Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui. Então, olha só. Esse artbook aqui é do filme Tangled. Tem algumas imagens aqui do filme da Cinderela. Ó, Cinderella Signature Shapes. Então, tem umas imagens aqui, concepts do filme da Cinderela, mas esse livro é o artbook do Tangled. Ou em português, Enrolados. E olha que interessante. No artbook, se você ler o texto depois, quem conseguiu o PDF, enfim, você vai perceber que quando eles estavam produzindo os concepts para arquitetura, eles usaram os próprios filmes do passado, no caso da Cinderela, de referência desses shapes elegantes. Então aqui, ó, o jeito que a vegetação é construída, a ponte, olha como você tem essas curvas elegantes aqui. E aí você tem aqui como se fossem esses shapes recortados e depois você tem a presença desses shapes aqui por toda a parte, certo? Curvas muito, muito elegantes. Olha aqui, vou pegar uma cor para facilitar. Olha só. Muito legal, né? E isso tem para tudo. Para todos os filmes se pensa isso, sabe? E esse resultado estético, ele não é à toa. Ele é muito bem pensado. Então, um filme de princesas, um filme sobre delicadeza, sobre realeza. Shapes elegantes. Se o filme fosse sobre bárbaros, shapes mais rústicos. Certo? Tudo isso é muito bem planejado, esses padrões são muito bem estabelecidos com um propósito. Não foi randomicamente, não foi simplesmente os artistas falaram, olha que bonitinho essa forma, vamos usar isso aí. Não. Porque é bonitinho é o pior argumento. Tudo bem, eu tô sendo sacana falando isso. Mas ninguém faz isso na indústria, certo? Algo não é utilizado à toa, certo? Bom, antes da gente começar a falar sobre uma outra coisa muito importante, e a última coisa que eu tenho para falar sobre padrão, eu coloquei essa imagem aqui para mostrar para vocês que, mesmo que tu esteja fazendo uma ilustração pontual, que é o que eu quero dizer com uma ilustração pontual, mesmo que você não esteja participando de um filme, você vai fazer uma ilustração para uma revista, e só. É uma ilustração que vai ser só uma, e vai ser para um único fim, não é um concept. Como a gente pode usar padrões nesse contexto? Manter a consistência visual da imagem. Então, olha essa imagem aqui como a arquitetura dela, a presença dessas curvas, mantém a história, porque cada imagem conta uma história. Você não precisa de 1000 imagens para contar uma história, certo?
Ao você ter essa consistência visual, a sua imagem ela fica muito mais crível. Ou em inglês, believable. Certo? É muito, muito importante que você tenha imagens críveis. Porque se você não tiver imagens críveis, você não vai conseguir prender a atenção do seu telespectador. Ele vai estar olhando para uma superfície plana com tinta impressa. É para isso que ele vai estar olhando. Mas se você tiver uma imagem incrível, ele vai estar olhando para um universo, uma janela para um mundo. Certo? Bom, e agora para quem é fã aí, eu particularmente confesso, nunca me preocupei em ter um estilo. Nunca me preocupei. Para mim, eu sempre foquei muito em fundamentos, porque se você entende de fundamentos, você consegue reproduzir qualquer estilo. E também pelo seguinte, eu sempre quis trabalhar com desenvolvimento visual para filme. E artistas de desenvolvimento visual, eles são mestres de padrões, mestres na compreensão de padrões, porque cada filme vai ter um estilo, digamos assim. Às vezes a gente assiste os filmes da Disney e a gente acha que eles são todos muito parecidos. Realmente, eles são muito parecidos. Tem alguns estúdios que fazem coisas muito mais aleatórias, digamos assim, com estéticas muito variadas. Mas ainda assim, dentro desses filmes com grandes produções, DreamWorks, Disney e assim por diante, o artista de desenvolvimento visual vai ser responsável por uma das coisas que ele vai ser responsável, vai ser por buscar esses padrões estéticos, e aí ele tem que ser capaz de ler esses padrões e criar novos, certo? Então ele não vai ficar muito preso a um estilo. Então essa é uma das razões pelas quais eu não me preocupei muito com estilo. Mas se você gosta, e é uma coisa importante, estilo, então, eu tô aqui para te falar que padrão está muito relacionado com estilo. Então se você quer ter um padrão, minto. Se você quer ter um estilo, uma das coisas que você vai ter que fazer vai ser estabelecer padrão. Então, nessas imagens aqui, ó, quem conhece esse artista? O grande Mike. Não é o Mike Azevedo, mas é o grande Mike. Esse artista aqui é muito, muito bom, um dos clássicos. Que padrões a gente pode enxergar aqui? Eu consigo enxergar de cara, sombras em preto. Esse cara faz sombras em preto. É isso que ele faz, sempre. Pronto, característica número 1, sombras em preto. Característica número 2, tons desaturados de cor. Olha só como as cores dessa imagem aqui, deixa eu pegar um vermelho, como as cores dessa imagem aqui são muito parecidas com as cores dessa imagem aqui. Olha a geometrização das formas presentes em todo o desenho. Padrões que ele escolheu. E que sempre que você olhar essas imagens, você vai instantaneamente perceber. Vai falar, eu sei de quem é essa imagem. Porque existe um padrão. Então, se você quer ter um estilo próprio, o que tu pode fazer? Você senta, pega todos os artistas que você gosta e tenta extrair desses artistas o que neles você mais gosta. Qual é o padrão de repetição, de estética na imagem desse artista, que é o que faz você mais gostar dele. E aí você pega isso e coloca no teu trabalho. Tu não precisa copiar o artista e tudo que ele faz. Tu pega esse elemento específico e copia para o teu trabalho. Então, por exemplo, se tu gosta muito de sombras preta e esse trabalho de silhueta, faça tuas imagens assim. Tu não precisa fazer os shapes todos geométricos. Às vezes tu vai fazer shapes totalmente redondos e aí tu tem um estilo que é o Mike Mignola com shapes redondos. Beleza? Tudo bem, seria muito sacana se as pessoas ficassem, se você ficasse conhecido, olha o Mike Mignola com shapes redondos. Mas enfim, acho que deu para entender a ideia, né? Mesma coisa aqui do Juan Dia. Uma das coisas que me chama muita atenção no trabalho dele é o trabalho de valores. Esse cara domina valores como ninguém. E a presença de occlusion shadows não muito fortes. Então, por exemplo, aqui como ele domina muito valores, ele não vai precisar dessas occlusion shadows muito fortes para poder separar os elementos. Certo? Poderia ter de N occlusion shadows em diversos lugares. Mas como ele domina muito bem valores, ele consegue isso de outras maneiras. Às vezes você gosta por exemplo, outra coisa, o rosto das mulheres que ele desenha são todos muito parecidos. Tá em mais um padrão.
o jeito que ele renderiza. É que aqui as imagens não estão com uma qualidade tão alta. Mas se você entrar no ArtStation dele e observar os desenhos dele, ele pinta assim, ó. Ele usa um brush bem fininho e ele vai pintando assim. Aí ele vai, por exemplo, ele vai fazer sombra para luz, ele faz assim. Bem riscadinho. É tão riscadinho que você vê de longe e não percebe. Mas é tudo muito riscadinho. Beleza? Enfim, mais uns que eu sou muito fã. Dice com o seu brush e o alto contraste. Olha o contraste característico do Dice. Dice manja muito de cor. Então olha aqui, personagem quase branco, estourado aqui e um fundo preto. Mesma coisa aqui, ó, fundo preto e o personagem com valor bem alto. Fora o brush que eu já mencionei, né? Essa texturinha bem característica do trabalho dele. Zedig e assim por diante. Outra coisa que tu pode definir no teu estilo é a questão da geometrização. Aqui você tem um render. Claro, esse cara aqui seria o Mike Mignola. Tem uma das características do trabalho do Mike Mignola, só que é um pouco diferente. Olha que interessante. As sombras aqui são todas pretas. As sombras aqui do braço, o rosto aqui, enfim, tudo isso aqui preto. Claro que de maneira diferente. Mas acho que para mim a coisa que mais chama atenção em relação à estética dessa imagem é a presença de pontas. Olha as quantidade de pontos que tem essa imagem aqui. Padrão estético e de estilo. É uma decisão que você poderia ter tomado no teu trabalho, você pode tomar e vai reforçar esse padrão e esse estilo. Certo? Vamos fazer uma pausa agora. E aí a gente já volta a falar sobre hierarquia, certo? Pausa o vídeo aí, se estica na cadeira, toma uma água, lava o rosto se você estava dormindo até agora. E aí daqui a 5 minutinhos, ou melhor, quantos minutos você quiser, você volta para assistir o segundo princípio de hoje, mais o quarto princípio das 2 aulas. Volto já.